Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Paracambi. Eu sou a professora Joana Fernandes. Estou iniciando com vocês mais um vídeo trazendo aí dicas e questões de conhecimentos gerais da cidade de Paracambi. Você que vai fazer aí o processo seletivo da CONDEP, né? Seu lugar é aqui comigo, eu tenho certeza que essa dica vai te ajudar bastante, tá? Se você ainda não está acompanhando a nossa playlist, a gente já tem uma playlist aqui no canal com outras dicas e questões que já foram comentados, né, nos vídeos anteriores. Então vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Clica para você poder assistir a nossa primeira dica, tá? E fazer aí a sequência. Nós estamos hoje no nossa terceira dica. Então, já teve a primeira, já teve a segunda dica e essa é a nossa terceira dica. Se você já assistiu as outras, então pode continuar aqui comigo e a gente vai seguir aí trazendo um conteúdo pontual para você, tá? Vamos então para nossa dica. É uma questãozinha, né? Elaborada aí no nosso material, uma questão que fala um pouco da história da cidade de Paracambi. Então, alguns pontos aqui que são importantes você conhecer e que, assim, é bem capaz, tá, da banca pedir na sua prova, tá? É um tema, assim, muito falado em Paracambi, é um tema muito conhecido em Paracambi e é por isso que a banca pode, sim, né, querer cobrar esse conhecimento de você durante a prova, tá bom? Vamos lá para a questãozinha, ó. A questão fala o seguinte, vou botar aqui em vermelhinho, tá? A chegada da estrada de ferro aí aqui tá pontinho, pontinho, né? Foi fundamental para o crescimento do povoado de Ribeirão dos Macacos, que depois viria a se tornar a cidade de Paracambi. Marque a opção que completa corretamente a lacuna, né? Ou seja, quer saber em que ano que chegou a estrada de ferro, né? Em que ano o trem, a estação de Paracambi foi construída, tá? Foi inaugurada. Letra A, em 1800, B, em 1861, letra C, 1916 ou letra D, 1960. Para a gente poder fazer essa questão, eu tenho que mostrar para vocês alguns lugares, tá? Que foram muito importantes na história da cidade de Paracambi. Alguns lugares que são marcantes, né? Que a gente chama aí de patrimônios históricos, né? Lugares que marcaram a história da cidade de Paracambi. Eu vou mostrar para vocês. Mas antes, deixa eu só mostrar para vocês aqui as nossas questões, né? Comentadas para o cargo aí de servente, né, da CONDEP. Nós temos 41 questões comentadas de conhecimentos gerais, 60 questões comentadas de português e 50 questões comentadas de matemática. Se você tiver interesse em adquirir os nossos materiais, né, o combo aqui, ó, você vai levar tudo isso em PDF aí para você poder praticar em questões e conseguir ter um bom desempenho na sua prova. O nosso combo tá esse valor, R$ 29,99, gente, baratinho. Isso aí você não paga, às vezes, nenhum lanche, né? Hoje em dia, um lanche assim, né, para família, enfim, você não paga. Então, se você tiver interesse em adquirir qualquer um desses nossos materiais, aqui na descrição do vídeo tem um link lá para o nosso site, expressoconcurso.com.br. Você clica no link, você vai lá para a nossa página e lá você vai fazer aí a sua compra e vai receber esses materiais que são 100% em PDF diretamente no seu e-mail, tá? E aí você já pode começar a estudar, tá? Dado o recado, vamos lá para a nossa dica, né? Para a gente poder resolver aquela questão que vai pedir aí o ano, né, da inauguração da estrada de ferro em Paracambi, tá? Existem 3 prédios em Paracambi, 3 construções, prédios não, porque a estação não é um prédio, mas existem 3 construções em Paracambi que marcam, né, a história do lugar, tá? Marcam a história do lugar. São elas, primeiro, ó, a estrada de ferro. A estrada de ferro, né, que é uma extensão aí, né, da linha Dom Pedro II. Ela inicia lá no centro da cidade e ela termina em Paracambi, tá? Isso é claro, no ramal Japeri, tem outros ramais. Então ela é a última estação dentro do ramal Japeri, tá? Então essa estrada de ferro, tá?
ela foi construída, essa estação, né, a estação de Paracambi, você que mora em Paracambi ou que mora próximo, já passou tantas vezes por ela e talvez não saiba a história, tá? Ela foi inaugurada em 1861, guarda essa data, tá bom? Ela foi construída, a princípio, para facilitar o transporte da produção do café, tá? Não esqueça que Paracambi fica ali próximo à região do Vale do Café. Inclusive faz parte dessa região se a gente for pensar em turismo, né? Então, era para transportar o café pelo trem, né, até a estação Dom Pedro II, que fica no centro da cidade do Rio de Janeiro, e dali ela era embarcada, né? Ela era colocada, transportada até os navios, embarcada para o exterior. Então era para facilitar, né, esse escoamento dessa produção do café. E quando essa estrada de ferro é construída, ela trouxe desenvolvimento da região. A região, como a gente já fala na questão, né? A região que era conhecida como Ribeirão dos Macacos e depois foi se transformar no distrito de Paracambi, que era o terceiro distrito de Itaguaí, e depois foi se transformar, né, juntamente lá com a outra porção do sétimo distrito de Vassoura, Tairetá, juntou tudo e fez a cidade de Paracambi, tá? Então, essa estação de ferro, essa estação de trem, né, ela foi essencial no desenvolvimento dessa região. Ela trouxe muito desenvolvimento, porque ali tinha um fluxo, né, de mercadorias, de pessoas. E onde tem fluxo de pessoas, o que acontece? Nasce o comércio, né, nasce indústrias, né, desenvolve a região, tá bom? Também nós temos um outro prédio aqui, que é a Companhia Têxtil Brasil. Tá aqui para vocês, ó, tô sublinhando aqui para vocês, ó. Tô circulando, ó, Companhia Têxtil Brasil Industrial. O que acontece? Em 1867, tá? Um grupo de ingleses se instalou ali na região de Paracambi, justamente atraídos pelo fluxo de pessoas e pela estrada de ferro que ali, né, já estava estabelecida. Olha como é que uma coisa vai levando a outra, né? Esses ingleses ficaram muito impressionados com as cachoeiras, né? Paracambi tem muita cachoeira, tem muita queda d'água. E não sei se vocês sabem, mas para a produção têxtil, né, a produção de tecido, né, a produção têxtil produz tecido, tá? É necessário muita água, precisa ter água abundante. Cada blusa, né, que a gente veste, né, um tecido que a gente utiliza, é necessário o gasto de muita água para a produção desse tecido, tá? Não sei se vocês sabiam, mas se não sabiam, tá sabendo, se já sabia, né? Só tá aí revisando. Então, como tinha muita água lá, os ingleses se interessaram em montar lá uma fábrica, né, para produção de tecido, né? E aí, né, em 1871, nasce essa companhia têxtil, né? A fábrica, vou botar assim, ó, fábrica de tecidos, tá? A princípio, muito desses tecidos que eles fabricavam era usado para vestir os escravos, tá? Vestir os escravos em todo o Vale do Café, em todo o Rio de Janeiro, né? Em várias partes do Brasil, compravam tecido dessa fábrica para se confeccionar roupas, né, para os escravos, tá? Que trabalhavam nas lavouras e eram muitos, né? O Brasil tinha mais escravo, acho que, do que gente livre no século XIX, tá? Vamos lá, ó. Clube Brasil Industrial, gente, outra construção importante de Paracambi, tá? Esse clube foi inaugurado em 1894. Como começou a nascer muitas indústrias, essa Companhia Têxtil Brasil Industrial, ela foi a primeira. Depois dela começaram a surgir outras fábricas, tá? Ah, um detalhe, tá? É importante você saber que em 1880, né, Dom Pedro II visitou a Companhia Têxtil, tá? Ele veio na inauguração da Estrada de Ferro em Paracambi em 1861. Dom Pedro II esteve nessa inauguração. Depois ele veio em 1880 na Companhia Têxtil, tá? Industrial.
Agora também tem um clube industrial, né? Porque aí começou a surgir várias indústrias, começou a se desenvolver muita região, e aí formaram um clube. Esse clube, ele era dedicado a jogos, tá? Jogos, e quem usava esse clube? Os diretores das indústrias, tá? Das indústrias. Então, só quem tinha aí cargo de chefia tinha acesso a esse clube, que ele era chamado de cassino justamente por isso, porque lá tinha vários jogos, várias atividades aí de recreação e jogos, tá? Para esses diretores, desestressar, né? Muito cansativo o trabalho, então vamos fazer um clube para a gente poder ir, beber um pouquinho, jogar, se divertir, né? E aí surgiu esse clube, que a princípio, né? Era utilizado pelos diretores das indústrias e depois acabou sendo aberto para que os funcionários também utilizassem, né? Os réis mortais utilizassem, né? Passou a ser utilizado para shows, para eventos, né? Se tornou aí um polo de entretenimento, né? Na cidade de Itaboraí, de Paracambi. Eu falei de Itaguaí, aí pensei em Paracambi e Itaboraí. Olha, completei o I na minha cabeça. Mas é de Paracambi, tá? Então essas 3 construções são essenciais você conhecer, saber um pouquinho da história delas, tá? Porque eu, né, acredito, né, apostaria que a banca vai pedir alguma questão sobre pelo menos uma dessas construções na prova, tá? Então conheça a Estrada de Ferro, a Companhia Têxtil e o Clube Industrial. Agora, sabendo disso, vamos para a questão, ó. A chegada da Estrada de Ferro né, foi fundamental para o crescimento do povoado, né? Então, quando chegou a Estrada de Ferro? 1800, 1861, 1916, 1960. Gente, a gente acabou de ver que foi em 1861, tá? Chega a Estrada de Ferro, chega o trem, né? Na região onde hoje é a cidade de Paracambi, tá bom? Pessoal, é só isso aí mesmo. Então, a gente fica por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e estuda que a vida muda. Um beijão, fica com Deus.